Olá, estamos ao vivo, já foi resolvido o problema e a gente está esperando agora o Claudemir, que está entrando aí. Hoje já estou com um cenário novo, né? Estou com o Mickey aqui atrás de mim, estou com o Mickey e a Minnie aqui me acompanhando e vamos lá. Claudemir entrando e a gente vai começar a bater esse papo. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Excelente. A internet tem essas Demoramos um coisas. pouquinho. Demoramos 10 minutinhos, mas isso acontece, né? Quando a gente menos espera, a Sim, sim. internet deixa a gente na mão. Mas a É, gente é. conseguiu e agora ela já está funcionando normalmente. Espero que até o fim da nossa live e a gente possa bater esse papo. Isso, e eu agradeço a oportunidade de poder falar com os seus seguidores, os seus clientes. Será um privilégio ficar com vocês durante esse período. Que legal. Hoje eu estava falando aqui, eu estou com um cenário novo em sua homenagem. Ah, que Ó, vou botar bom. aqui para você ver, ó. Mickey está aqui, É, minha filha excelente. trouxe do quarto dela para poder me acompanhar aqui nessa live. E eu tô com o Excelente. Mickey e a Minnie assistindo você. Ah, eu adoro ele. Tem uns 500 aí, estão tudo dormindo por causa da pandemia. É, imagino, imagino. Mas vamos lá, Claudemir, vamos começar, né, esse papo gostoso. Eu queria que você se apresentasse, né, para todos os seguidores. Né? Tem gente aí de tudo quanto é lugar, tem gente de Orlando assistindo a gente. Muito bom. Que Claudemir está bom. lá em Orlando e tem vários amigos aí conhecidos. Ricardo está assistindo a gente, Claudemir. Obrigada, Legal. Ricardo. Ricardo Obrigado. Venâncio fez essa Ah, ponte, né, é, entre é. a E, de- gente. e depois descobrimos que o seu marido me conhece da época da aviação, é isso, pelo que eu entendi. Isso, É, isso então. O Rogério Schaefer, né, ele foi funcionário da American Airlines, né, e depois ele teve na US Airways, né, aqui no Brasil, foi o gerente de vendas da US Airways, e hoje ele está na Itália. muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, posso me apresentar. Pode. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. A minha carreira tem a ver muito com turismo, por isso que vários amigos têm me pedido essas lives para falar um pouco da minha experiência. Eu basicamente trabalhei em companhias aéreas antes da Disney. Eu comecei com a Eastern Airlines. Eastern Airlines, em Puta, nunca vi. 1989. Exato. Era uma empresa grande, na verdade, aqui americana, mas ela estava com problema financeiro na década de 80, 1989. E a American Airlines comprou a rota da Eastern. Então eu saí de uma empresa na época que estava para falir e fui para uma das maiores empresas aéreas do mundo naquela época e até os dias atuais, apesar de sabermos do sofrimento que as linhas aéreas estão passando nesse momento e o que eu lamento muito, espero que elas se recuperem. Se depender de mim, vão se recuperar, porque eu viajo muito e vou continuar viajando bastante com eles. Aí abri o escritório então da Eastern American Airlines, chegou no dia 1º de novembro, e eu entrei no primeiro dia da American Airlines, 1º de julho de 1990, eu estava lá, e eu fui o responsável pelo call center, o departamento de reservas e lojas da American. Eu abri, tive vários aprendizados nessas empresas por onde eu passei, devo muito a Eastern, American e United Airlines. E aí, alguns anos depois, a United Airlines, através do Gino Rodrigues, que morava aí no Rio de Janeiro, não sei se vocês conheceram, era o diretor da United Uhum. Airlines, ele precisava muito de uma pessoa para comandar a área de vendas São Paulo e Sul do Brasil. E ele me deu a oportunidade, tive uma relação muito boa com ele, ele mora no Peru hoje, um cara que me ajudou muito, né, como o pessoal da América também, Trinca, Erli, Dilson, todo aquele pessoal. E aí, em 95, Daniele, né? Isso. Em 95, a Disney estava buscando um executivo para abrir a divisão Parques e Resorts no Brasil.
Porque até então a Disney tinha as outras áreas, como licenciamento, né? Esse MIC que você está vendo aí, dessa divisão de licenciamento, tinha a divisão de cinema, tinha a divisão de DVD, vídeos na época, mas a Disney não tinha no Brasil a divisão Parques e Resorts, que é, na verdade, a maior divisão dentro da The Walt Disney Company, né? Eu costumo dividir a Disney em 3 segmentos, eles falam em 4, outros jornais falam em 5, 6, mas eu facilito, né? Uma divisão é licenciamento, os produtos que você compra, como esse relógio aqui com Mickey, como esse Mickey que você compra aí, é camisa de Mickey, tudo isso aí é licenciamento. Você tem a divisão de cinema, que eu chamo de comunicação, né? Segunda. E aí entra, em comunicação inclui internet, que eles fazem uma divisão mais, eu coloquei tudo aí, cinema, Pixar, Walt Disney Studios, Marvel, Fox, tudo que a Disney comprou ultimamente, tudo está dentro dessa divisão de comunicação. E a divisão de parques e resorts. Só para os seus seguidores terem uma ideia, e eu vou dar números antes da pandemia, a Disney tem aproximadamente 223 mil funcionários no mundo, a empresa como um todo, de Walt Disney Company, com todas essas divisões. E desses 223 mil funcionários, só aqui em Orlando se empregava aproximadamente 70 a 77 mil colaboradores, dependendo da época do ano, mas 77 mil colaboradores. Então, se você pegar 77 mil colaboradores daqui de Orlando, pegar os colaboradores da Califórnia, pegar os colaboradores de Tóquio, pegar os colaboradores de Paris, pegar os colaboradores de Hong Kong e Xangai, e eu coloquei na ordem que esses parques foram abertos, você está falando aí, no mínimo, uns 160, 150, 160 mil colaboradores. Então, estou dando uma dimensão de 223 mil, que é toda a empresa, de todas essas divisões, uns 160 mil fáceis estão dentro da divisão Parques e Resorts, e essa divisão é responsável por 37% das receitas que entram dentro da Disney. Essa informação é bem recente, eu li ontem, na verdade. Então, é uma divisão muito importante. Então, a Disney precisava, no Brasil, ter um escritório dessa divisão Parques e Resorts. Então, a gente ficava no mesmo escritório das outras divisões. Então, eu abri em 23 de outubro de 1995, no Brasil, a divisão Parques e Resorts. Foi uma experiência extraordinária. Tive um relacionamento muito grande com as operadoras e com os guias de turismo. Eu introduzi um programa no Brasil chamado Tour Leader Training, que foi um grande sucesso, inclusive foi o que me levou a eles quererem que eu mudasse para os Estados Unidos para liderar a estratégia global de treinamento, baseada nos treinamentos que tinha feito no Brasil. Cheguei aqui nos Estados Unidos em 2000, outubro 23, dia 25 eu estava ali em Celebration, e fiquei mais 10 anos na empresa. Nesses 10 anos, cuidando de estratégia global de treinamento para a indústria do turismo, eu tive o privilégio de sonhar muito alto e eu queria dar aulas na Universidade de Nice. E não sei se os teus seguidores sabem, mas é um belo privilégio. Se você me perguntar quais foram nos 15 anos os meus highlights na empresa, eu diria que foi abrir o escritório da Disney no Brasil, primeiro cast member no Brasil dessa divisão, ter mudado para os Estados Unidos, o primeiro também. E é óbvio que o meu maior highlight, eu diria para você, que foi ter dado aula na Universidade de Disney. Realmente é um privilégio enorme, onde, dependendo do ano, até 7 mil colaboradores aplicam para saírem, dependendo do ano, de 20 a 25 professores. E eu tive esse grande privilégio. Então, eu sou apaixonado pela Disney, pelas companhias aéreas e também tenho mestrado e doutorado na área de psicologia positiva aqui nos Estados Unidos, que eu conectei muito com negócios e com a Disney. Mas isso a gente fala mais adiante durante a nossa live. Então, basicamente é isso. O cara que ama. E como é que foi, desculpa, mas como é que foi essa transição de companhia aérea, né, para Disney? Como foi essa transição, né, entre dois setores, né, do turismo, né, são dois setores grandes do turismo. Como é que foi essa transição? Nelly, foi bem interessante, porque, olha só, quando eu cheguei na Disney, eu achava que ia ser fácil. E deixa eu explicar o porquê. Como eu tinha trabalhado para Eastern, American e United Airlines por vários anos, eu já estava muito bem ambientado com o jeito americano de ser.
né? Você pegar o American Airlines e United Airlines, elas são gigantes e são bem diferentes no DNA delas, em termos de cultura. Então, eu me sentia bem confortável de ir para uma empresa americana. Aliás, uma das razões de a Disney ter me contratado também tinha a ver de eu ter trabalhado nessas empresas e estar no turismo, porque eles queriam um executivo que já tivesse contato com a indústria do turismo. E você há de concordar comigo que trabalhando na Eastern American United, eu já tinha um conhecimento do turismo em geral. Eles queriam também um Uhum. cara que tivesse isso aí. Aí, quando eu cheguei na Disney, achava que ia ser simples, mas eu percebi que a empresa é uma empresa muito arrojada, como posso dizer, muito única na sua cultura. E olha que interessante que eu vou falar para vocês. Eu me tornei um especialista na história do Walt Disney exatamente por uma dificuldade que eu encontrei quando eu entrei na empresa. Então, hoje, eu sou chamado para falar, isso é bem legal. Hoje eu sou chamado para falar sobre esses temas, e esse aqui é o livro do Walt Disney que eu publiquei e o do Roy Disney. Olha que interessante, né? Eu sou chamado hoje para falar sobre esse tema e sobre filosofia Disney, e a razão foi uma dificuldade que eu encontrei. E eu vou falar para vocês agora aqui. Nas companhias aéreas, naquela época, era comum, isso mudou muito, mas era comum. Se a Daniele me ligasse nas reservas lá da American Airlines e falasse, Claudemir, nós produzimos com vocês esse ano X milhões de dólares em passagens, e eu tenho um executivo da Nike, ou da, sei lá, qualquer empresa, da Globo, ou da Coca-Cola, que está viajando hoje à noite, e, cara, esse cara é muito importante para a gente, porque a gente tem a conta da Coca-Cola ou da Nike, enfim, é um termo hipotético, uma empresa hipotética aqui. E chegava lá pedindo um upgrade para a pessoa, se tivesse na econômica, a gente colocar na executiva, ou se estivesse pagando na executiva, jogar na primeira classe. A gente Uhum. analisava isso, em geral eu ia para vendas, o Trinca na época, a gente conversava e falava, olha, acho que nós temos números suficientes aí para a gente dar esse upgrade. E aí a gente mandava uma mensagem com autorização de vendas para o aeroporto, dizendo, olha, hoje à noite vai estar o vice-presidente da Nike, e se tiver lugar, coloca lugar. Então isso era comum. O que aconteceu, Daniele? Presta atenção agora. Estou prestando, O estou atenta. mesmo, o mesmo agente de viagem que me ligava para pedir o upgrade da classe econômica para executiva, ele era o mesmo cliente. Era como você agora me ligando, porque agora você vende os hotéis da Disney e vende os ingressos da Disney, entendeu? O navio da Disney. Não tinha navio na época, mas enfim. Então era comum o meu parceiro já me conhecer da American, da United, e ele Uhum. ligar para mim, porque ele agora estava vendendo os meus hotéis, os meus parques, os meus ingressos. Então aí a pessoa me ligava e falava assim, meu amigo, tem aí aquele vice-presidente da Nike, né, aquele cara especial, pô, sem problema, o que você precisa? Não, olha, precisa de um upgrade. E o que era um upgrade na Disney? Um upgrade na Disney poderia ser ou o ingresso, dar o ingresso de um dia, na época, dar um ingresso de 5 dias, ou, mais ousado, Uhum. estar no All Stars, que é um hotel simples da Disney, e Uhum. colocá-lo no Grand Florida. Pois bem, eu falava, não, tranquilo aí, eu vou ver lá com o Orlando, mas acredito que não vai ter nenhum problema. Achando que a mentalidade era a mesma. Pois bem, ligava para Orlando, Mickey Mouse me atendia, eu falei, Mickey, pois não, mostra o Mickey aí que você tem aí, mostra ele aí, mostra aí o seu Mickey aí. Aqui, ó. Então, esse Mickey danadinho, safadinho, ele é safado. Eu ligava para ele e falava assim, Mickey, sim, Claudio Mickey, olha, eu tenho um cara especial que eu quero que você me ajude. Pois não, Claudio. E aí eu falava, olha, eu quero colocá-lo, ele está no All Stars, eu colocar no Grand Florida. Aí o Mickey, a alegria toda dele baixava um pouco. Ele falava assim, mas como assim, Clodemir? Não, é que eu quero colocá-lo da econômica do All Stars, no Hotel City, no Grand Florida. Aí o Mickey me falava assim, mas Claudemir, eu não estou entendendo, assim, mas como assim upgrade? Eu falei, na aviação é um upgrade, colocar ele da executiva na primeira classe, entendeu, Mickey? Uhum. Então, agora vamos colocar ele no hotel simples ou moderado para de luxo, entendeu? Gran Florida. O Mickey falava, não, não entendi. Eu falei, mas como entendeu? O cara é VIP, Mickey. Mickey, o cara é VIP. O Mickey dizia mais ou menos o seguinte, olha,
Nós temos um problema muito grave, Claudemir, porque assim, na Disney todo mundo é VIP. Olha a resposta dele para mim. Se a gente for usar esse argumento desse agente de viagem, que está dizendo que o cara é VIP, nós vamos fechar a empresa, porque todo mundo é VIP, então a gente vai ter que fazer isso para todo mundo. Não precisa mais vender Gran Florida, não precisa nada. A resposta era direta: paga. Mickey não dá absolutamente nada de graça, porque a empresa precisa sobreviver. Então, olha só por que eu contei toda essa história para falar por que eu me tornei um especialista na filosofia Disney. O que eu pensei na época? Pô, tem que ligar para a Daniela e falar: Daniela, não rolou, é diferente aqui. São empresas americanas, mas culturas totalmente diferentes. Então ali eu pensei o seguinte, Daniela. Eu falei: Claudemir, se você ler sobre a história dos caras que fundaram o Walt Disney Roy, de repente você vai entender por que está sendo difícil esse seu início na empresa. E aí comecei a ler tudo, tudo que você possa imaginar. E aí, por exemplo, chega na história do Mickey Mouse. Mostra ele de novo aí pra gente. Mostra ele. Então, esse aí. Aqui, ó, A escutando história. você, hein? Tá História aqui de desse olho, aí. hein? História aí. Estão falando uma besteira, hein? Então, essa uma história foi de upgrade. Vou dar mais uma. A pessoa me ligava, o operador, e dizia: eu quero colocar o Mickey na capa da brochura que nós vamos fazer. Aí eu falava: pô, colocar o Mickey vai ser maravilhoso, porque vai promover a Disney. Ligava para Orlando e adivinha, o Mickey me falava: não, 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 não. Eu não vou sair na capa. Eu falei: mas Mickey, você só diz não para mim, Mickey. Tá difícil. Como é que eu vou? Eu falei: Claudemir, não, eu não posso. Eu não posso porque tem uma história por trás disso aí, eu não posso entrar. Então não podia, não podia nada, entendeu? Eu falei: pô, mas como é que eu vou trabalhar com o pessoal que já me conhece, já está acostumado com essa cultura, e a cultura é diferente? E aí foi que eu comecei a ler muito. E aí, por exemplo, esse caso do Mickey, só para vocês saberem, o Disney perdeu em 1927 o desenho Oswald, que a Disney recomprou em 2006, e numa viagem de trem de Nova York para Hollywood, quando o trem estava passando por Marceline e por Kansas City, que são cidades que eu tenho um programa que a gente visita, a gente segue os passos da vida dele, o Walt Disney se lembrou de um camundongo que ele havia desenhado quando era criança ainda, e ele desenhou o Mickey Mouse depois de ele perder os direitos para o personagem Oswald. Então, se Oswald tivesse, se Mickey Mouse não tivesse nascido naquela viagem de trem de Nova York para Hollywood, quando Walt Disney perdeu os direitos para a Universal, a briga vem de longe. A Universal era que fazia a distribuição do Oswald. O Walt Disney teve 3 falências, essa seria a 4ª falência, e provavelmente eu e você não estaríamos aqui para contar essa história. Então, olha que interessante, né? E aí o Walt Disney, depois que ele perde os direitos para Oswald, ele passou a ser um cara possessivo, bem possessivo. Trabalhar para o Walt Disney antes de perder Oswald e depois que ele criou o Mickey Mouse era dia e noite. Então o Walt Disney tem uma frase famosa dele que ele diz: I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. Essa frase é dele. Eu apenas espero que as pessoas nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com esse camundongo que você vai mostrar aí agora para todo mundo. Esse mesmo, Mickey Mouse. Então, o que acontece? Mickey Mouse nasceu um ano antes da Grande Depressão, em 1929, então ele nasceu em 28, atravessou, e já estou passando a mensagem positiva para vocês de que nós vamos passar por essa, assim como o Mickey atravessou e continua lindo e maravilhoso. Né? E aí eu entendi por que a Disney é tão protecionista com tudo que ela faz, com todos os detalhes, por causa dessa história, quando o Walt Disney perde Oswald, e ele sabia que se o Mickey Mouse não nascesse naquele momento, provavelmente nós não estaríamos aqui para contar a história, porque a Disney tinha dívidas na época, e perder o único personagem que tinha feito um sucesso pequeno, que foi o Oswald, era realmente muito trágico para ele. Então o Mickey Mouse representa essa proteção da Disney de não tocar nele, você não toca nele. Então, olha só, ao ler, ao entender a história, quando a Daniele me ligava, ou qualquer agente de viagem me ligava pedindo Mickey, eu não me frustrava mais. Eu não me frustrava mais, eu já explicava: olha, deixa eu te explicar, o Mickey tem essa história e, tocar nele é super complicado.
A empresa até hoje está no DNA protegê-lo. Então a gente chegava e brincava assim, eu te dou o Winnie the Pooh. Ah, pô, cadê? Não, o Winnie the Pooh e não reclama muito, porque senão eles nem vão dar o Winnie the Pooh lá para você. E nada contra o Winnie the Pooh. É apenas uma brincadeira no sentido de que o Mickey Mouse é muito difícil de colocar. Então, toda essa minha especialidade em Disney surgiu através de uma dificuldade. Olha que linda a história. Quantos aprendizados, quantas coisas novas nós vamos tirar dessa pandemia, tirando a tristeza das pessoas que estão passando pelo problema. Porque outra coisa que eu sempre enfatizo, Daniela, é que eu falo de uma forma muito positiva sobre a vida e as pessoas, às vezes, sem noção, porque existem algumas pessoas sem noção, elas acham que por a gente ser positivo e falar de coisas boas, que a gente se esquece das pessoas que estão morrendo ou das pessoas que estão sofrendo nesse momento. E eu sempre coloco os pingos nos is, porque aí eu pego todo mundo de jeito. Não existe isso. A gente sente muito por tudo que está acontecendo, mas o fato de estar triste o mundo hoje não significa que a gente não deve ter esperança e falar de uma forma de esperança para que a gente possa passar isso aí. Então, em nenhum momento, quando eu falo sorrindo, inclusive, existe um menosprezo por aqueles que estão passando por um momento muito difícil. Eu já tenho amigos que se foram por causa do corona, então não é gripezinha, entendeu? Mas também não é o apocalipse. E a gente tem que ser realista e essa realidade psicológica faz a gente atravessá-la de uma forma talvez um pouco mais saudável do ponto de vista de psicologia positiva. Então, resumindo, a dificuldade que eu encontrei na cultura da Disney, por ela ser muito rígida, muito protecionista, ela me fez ler muito sobre, viajar muito para conhecer a história, né? Para eu me tornar hoje um dos caras mais conhecidos com relação à filosofia Disney. Inclusive o livro do Roy Disney, ele é único no mundo. Não existe no mundo um livro biográfico que fale da vida, do ponto de vista da vida dele, como que eu escrevi. Então a biografia é bem interessante, a do Roy Disney e a do Walt Disney. Eu sou completamente apaixonado pelo Roy. Muitos de vocês sabem quem é, outros não sabem, mas nós não estaríamos aqui se não fosse pela genialidade financeira do Roy Disney. O Walt Disney era o criativo. O Roy era que vinha por trás e resolvia os problemas dos cheques sem fundos que o Walt Disney passava. Acreditem. Fantástico. Eu acho que assim, um não vivia sem o outro, né? Acho que complementavam, né? Eles cada um na sua, né? No seu quadrado, né? Vamos dizer assim, né? Mas eles realmente, um com a criatividade, o outro com o financeiro, né? Fizeram hoje essa indústria, né? Que é a Disney, né? Inclusive, Claudemir, eu queria até que você falasse aqui pra gente, né, na live. Você tá com um concurso, né, no seu Instagram. Eu, inclusive, estou participando. Ah, Já legal. coloquei lá, já coloquei algumas pessoas lá, né? Indiquei algumas pessoas para o sorteio que vai ter, né? Que é agora, acho que 4 de maio, não é isso? Já é agora. A Juliana, que está aí provavelmente nos vendo, ela sabe da data é agora, final de semana. E são os meus Isso. 4 livros, são exatamente esses dois aqui, o Walt Disney e Roy Disney. Uhum. Tem 2 de psicologia positiva, um é esse aqui. Você já comeu água, e tem mais um outro, que eu não tenho aqui, mas que vão receber depois do sorteio. Então, em geral, uma A vez por Juliana mês. colocou aqui. 2 de Ah, maio, Claudemir. dois, Dia melhor 2 de ainda. maio. Antes, Então, antes. tá aí, né? Tá aí. Então, quem Tá aí. quiser participar para concorrer, né? E os brasileiros podem estar concorrendo, né? Você vai estar Sim, 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 encaminhando o sim, sim, link, sim, sim, sim. né? Qualquer pessoa do mundo pode concorrer, a gente só entrega ou aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, se alguém, por exemplo, do Japão ganhar, não tem nenhum problema, ele vai falar o endereço aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente manda, entendeu? Porque eu já tive experiência de sortear para a Europa, maior dor de cabeça, não chega o negócio, então fazer uma coisa que não funciona eu não faço. Na nossa página, que é a que eu estou entrando hoje para falar com você,
Só para você saber, lá todos os dias eu trago informações sobre isso que a gente está falando, de atendimento ao cliente, da experiência do cliente, que a gente ainda vai falar durante a nossa live. Então é só entrar e curtir que vocês não se arrependerão. Diariamente, 8 horas da manhã, nós temos um post pequeno onde a gente dá ideias sobre o Walt Disney, sobre o Roy Disney, sobre como atender o cliente de forma melhor, tudo isso, todos os dias. Então, curtinho, ali uma informação que você pode pegá-la e usar no dia seguinte, aí, ou no mesmo dia, na tua agência de viagem ou na tua empresa. Muito bom, muito bom. Então, eu já tem várias pessoas comentando aqui que querem o livro. Então, é só acessar lá. A Juliana já colocou aqui, né, o Instagram. E quem não ganhar, pode entrar no site também e comprar, né? Óbvio, depois que não ganhar, não tem nenhum problema, está lá à disposição. Não vejo a hora de voltar ao Brasil para entregar. Quando eu estou no Brasil, em geral, eu autografo, porque aí eu mando autografado para as pessoas. E como eu vou ao Brasil com frequência, eu faço isso. Mas, infelizmente, devido a essa situação, eu acredito que eu tinha, só para você saber, entre janeiro e julho agora, primeiro fui 6 vezes entre janeiro e março ao Brasil e tinha mais umas 7 viagens até julho aí. Elas foram adiadas por causa da circunstância, mas eu não vejo a hora de voltar, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, agentes de viagem aí, não se desesperem. A volta vai ser um pouquinho complicada, mas eu vou viajar. A Daniele vai viajar. Quem está nos ouvindo vai viajar. Não me venham com essa história. Estou vendo esses caras que falam a linguagem de inteligência artificial. Agora, o novo mundo, depois do vírus, nós agora vamos viajar através de um computador, fazer imersão. Give me a break, como os americanos falam. Entendeu? Viajar agora, botar um computador, eu vou para Cataratas do Iguaçu para ver lá. Entendeu? É legal. O cara vai querer sair de casa, gente. Ele vai querer sair de casa. Ele vai querer sair do ambiente que ele estava. A gente viaja para sair do ambiente onde a gente está. Quando você tira as férias, por que você não fica no mesmo local? Porque você quer sair. Para sair, você precisa do quê? De um avião. Precisa de você aí que está do lado. Então, não fica desesperado. Entendeu? O meu, por exemplo, o meu negócio vai vir depois do seu. E eu não estou desesperado. Vai vir depois do seu, porque as empresas vão investir em treinamento quando? Depois que ela souber que ela vai pagar o funcionário dela. E eu não tiro esse direito dela. Eu quero que ela sobreviva. E depois que ela sobreviver, aí ela me ajuda com os treinamentos. Então é importante ter essa visão positiva de que vai voltar. Vai voltar. A relargada está próxima. Está próxima. Entendeu? Está próxima a relargada. É que só Fórmula 1. Eu adoro Fórmula 1, corrida. Está chegando aquele momento, vai dizer, ó, vai ter a largada. E aí, assim, quem estiver se preparando agora, sai na frente. Quem estiver dormindo agora, vai ser atropelado. Vamos passar por cima, quem estiver preparado. Então, esse é o momento de se preparar. É o que vocês aí estão fazendo agora. Me ouvindo outras pessoas, pegando ideia. Não, vocês estão afiando o machado, uma expressão que é usada num livro chamado As 7... técnicas mais eficientes das pessoas eficazes do mundo, que falam que afiar o machado, tem uma analogia que se você tiver que cortar uma floresta e tiver um machado na mão, falam que você passa, se você tiver 10 dias para cortar toda a floresta, você deve passar 9 dias só afiando o machado. E aí, naquele último dia lá, você vai afiado, você corta tudo. Se for com o machado não afiado, fica batendo lá, passa 10 dias, você não corta nada, porque não tem como cortar. Então, analise esse momento como um momento da preparação para quando o mundo disser, olha, nós vamos, entendeu? Então, tem que estar preparado, com o pé no acelerador ali e no freio. Acelerador e freio, não desliga não. Se desligar na relargada, o pessoal passa por cima. Com certeza. A gente fala muito, Claudemir, que assim, eu costumo trazer até isso nas lives, né? Sobre a questão de experiências, né? Então, as pessoas vão querer viver, né? Vão querer viver novas experiências ou experiências que já viveram, né? Depois disso tudo, né? Então, eu acredito que realmente uma hora, né, vai passar e as pessoas vão voltar
e vou voltar com tudo. Eu Vou tenho voltar com tudo. certeza disso. Vou voltar com tudo. E outra coisa, Daniela, que me perguntam muito é o seguinte: ah, mas agora a aglomeração, óbvio que vai ser um problema no começo, né? Mas a gente tem que Uhum, torcer também que, assim como eu sou positivo, você, existem médicos, existem infectologistas, existem laboratórios, esse pessoal está 24 horas por dia em busca de encontrar uma solução para matar esse danado desse vírus e nós vamos encontrar. Entendeu? O que a gente tem que torcer agora é continuar trabalhando e que isso seja o mais rápido possível. Por que que eu falo isso? Porque é inviável essa ideia de que agora as companhias aéreas, a gente vai viajar, eu na fileira 1, a Daniela na fileira 7, o João na fileira 14. Meu, não existe. Essa aviação não existe. Então, quem companhia vier com aérea essa, quebra. não, quem vier com essa teoria para mim é o seguinte, então, vai existir uma aviação porque o cara é milionário, ele compra lá um terço, porque o avião não vai subir com 15 pessoas pagando US$ 1.000. Então, Uhum. essa ideia, ela não existe. Ela não existe. Nós vamos apertadinho, um coladinho no outro, sim, na hora que os infectologistas, que as autoridades, não é o Claudemir, não, não tire da minha boca, não é o Claudemir. Na hora que as autoridades disserem, pessoal, não há mais risco, já tem um remédio, já tem uma vacina, entendeu? Vai ter as precauções, tudo bem. Ah, Claudemir, mas hoje estão fazendo isso. Óbvio que hoje estão fazendo isso. Óbvio, eu tenho 20 pessoas que comprou no meu avião. Eu vou colocar um ao lado do outro? Não, eu separo eles. Então, está Uhum. acontecendo hoje porque não tem demanda, não tem gente lá. Entendeu? E a outra coisa vai ser o seguinte: a Daniela oferecer para o passageiro: olha, você quer realmente seguir o seu modelo? O avião da Azul está voando todo dia, todo dia não, um dia por semana aqui para a Holanda, entendeu? Se a Azul chegar para você e falar assim: ó, você quer pegar toda. Se você quiser, você pode. Entendeu? Tem 29 assentos na executiva, vou até fazer uns cálculos aqui, licença. Inclusive, Não, né, para as pessoas aproveitando que você está fazendo entenderem, esse entendeu? Porque o cálculo, pessoal fica viajando com as histórias, os aviões agora vai ser mais. A gente vai viajar mais sossegado. Não vai viajar mais sossegado. Não vai viajar mais sossegado. Não tem como. Então inclusive vamos você lá. colocou muito bem. Ontem assisti o seu treinamento, né? E foi muito bem colocado, né? Sobre essa questão, né? Das companhias aéreas, né? Então, eu achei maravilhoso, né? A colocação do Sérgio, né? Que foi da Sérgio Embraer. Frias, foi da Embraer e da Isso. Bombardier, que são duas empresas gigantes. Ou seja, olha, a executiva ali, por baixo, se tiver uns 500, US$ 250.000, você pega os 29 assentos da executiva da Azul, de qualquer companhia, você viaja. Você vai? Não vai. Então, se você puder pagar executivo, você vai com outros executivos. Se você puder pagar econômica, vai. Essa é a grande verdade, pessoal. Não tem como a companhia aérea sobreviver com, com gatos pingados. O Sérgio ontem falou na nossa live, né? Uhum. 70% é o mínimo para respirar, para a empresa aérea respirar. Então, nós vamos passar naturalmente por um processo de adaptação, e aos poucos as coisas vão se encaixando, entendeu? Óbvio que vamos ter adaptações, mas nós vamos, na hora que descobrir uma vacina, tudo isso aí, essa história de viajar separado, não. E ontem mesmo, Daniel, eu vi alguns comentários dizendo, eu viajei para Fortaleza, não sei para onde, o avião estava lotado. Entendeu? Não temos saída. A nossa saída é rezar para resolvermos a coisa do vírus. Resolver a coisa do vírus, a gente vai ter que voltar a algumas coisas parecidas, entendeu? Então é isso que eu prevejo aí para o futuro, muito breve, se Deus quiser. Sim, eu acho que assim, a população vai mudar, né? Isso realmente que a gente está passando, a gente vai ter algumas coisas que, uma certa mania de limpeza, né? A questão de lavar as mãos, né? A Sim, questão do sim, álcool gel, né? Então, tudo isso a gente vai, né, dar continuidade, né? Depois, né? sim, Do isolamento, né? Mas é claro que assim, algumas medidas, como acho que filas nos parques, né? isso, Vai se resolver de uma outra forma, né? Vão dar um exato, espaçamento. Então, tudo isso. isso já está sendo visto. Principalmente no início. Mas o grande ponto vai ser o seguinte: se não encontrarmos uma vacina, se essas empresas forem existir, seja companhia aérea, seja um parque de diversão, só vai ter uma saída. Ou vão quebrar ou vão aumentar preço.
Então, assim, não tem milagre. Vamos supor que o Uhum. cenário seja, vai ter que ter distanciamento. Ah, vai, tá bom. Passagem aérea vai subir. Ah, no parque também vai ter que distanciamento. O ingresso vai subir. Ou a empresa quebra. Não tem outra saída. Não tem. Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Nós vamos continuar viajando. Eu não acredito que a aviação vai acabar. Portanto, a possibilidade, nós temos duas saídas. Rezar para acabar a coisa da aglomeração, encontrarmos a vacina, remédio, tudo isso aí, e a prova de que não há contaminação quando passar o ciclo aí. Continuarmos viajando do jeito que a gente viaja hoje, com as passagens do jeito que estão, um pouquinho mais caro no começo e tal, ou vai ser inviável. Poucas que vão voltar a uma elite que vai poder viajar e vai poder ir para parque, entendeu? Só que precisa de volume, muito volume. Então, a gente tem que ser realista sobre os cenários que podem ocorrer e quais são as consequências em cada um desses cenários. Se tiver a coisa do espaçamento, seja na aviação, seja no parque, os preços vão subir absurdamente. Ou elas vão fechar. Simples assim. Super simples. Não Uhum. tem outra. Se tiver espaço, vai subir o preço. Eu tenho um avião, cabe 200 pessoas. Só vão agora pela lei 70. Ah, o preço vai ser dividido de 200 por 70, vai ficar inviável, o avião vai ficar vazio, a empresa fecha. Mesma coisa com o parque temático. Né? Então, o que a gente tem que torcer muito é para encontrarmos a solução para o vírus. Encontrando a solução para o vírus, todas essas questões elas desaparecem, entendeu? E até hoje também tem muita especulação, né? Então, assim, cada hora uma notícia. Nessa semana, realmente, recebi uma notícia que me parece ser fake news. Então, a gente acaba ficando um pouco sem saber, né? Então, você que está aí, né, em Orlando, tem as Tá. notícias mais aí. É claro que hoje, com a globalização, né, as É. notícias chegam rápido em qualquer lugar do mundo. Mas é claro que você está aí, né, pertinho dos parques e podendo falar para a gente melhor sobre isso, né? Filtrar. Você precisa filtrar a informação. Né? O que é Uhum. filtrar a informação? Se alguém falar para você que os parques podem ter uma probabilidade de abrir em julho, ou junho ou julho, é uma coisa que não que há uma boa probabilidade, na minha opinião. Se alguém chegar para você falando que os parques só vão abrir em 2021, é um exagero. É um exagero. Tá? Pelos dados desse momento que estamos falando. Concordo com você. Por que ele é um exagero? Porque os indícios que a gente já tem da China, se não me engano, Itália e França ou Espanha já estão com o pico lá, já estão começando a rever um pouquinho. Se você observar, eles são bem parecidos. Então, nós temos alguns dados para indicar que falar que um parque vai abrir só em 2021 é uma previsão que pode acontecer só numa condição, se o vírus voltar a atacar e não tiver esse ciclo. Então, vejam bem, hoje, nesse momento, o Claudemir fala, baseado nos fatos dos infectologistas, nos fatos que estão acontecendo, que alguém falar para vocês que os parques só vão abrir em 2021 é sensacionalismo. Falar que é amanhã é sensacionalismo. Falar junho ou julho é algo possível, é algo dentro de uma normalidade. Se o vírus começar a aumentar, Nova York aumenta, Orlando começa a aumentar, aí muda de história. Amanhã, se você ver esse vídeo aqui e amanhã tiver novos dados, não vá falar que eu estou falando besteira. Não estou falando nenhuma besteira, estou falando tudo perfeitinho dentro do contexto desse momento. Aqui em Orlando, quase 4 horas da tarde. Simples assim, desse dia que nós estamos gravando isso aqui. Então é assim, se não tiver, se você não filtrar a informação, você entra em desespero. Porque aí, se você vê no Orlando, vem aí o babaca que coloca no jornal que vai ser só 21 de janeiro, você entra em desespero. Então, calma, você está em desespero, fala, mas será que essa é a única verdade? E o cara que me falou que de repente junho ou julho pode ser possível? Se apega nesse que é mais realista. Ele é mais realista, entendeu? E outra coisa importante do que a gente está falando aqui, a gente não está falando em nome de nenhuma empresa, eu trabalhei nessas empresas, mas é uma opinião pessoal minha, da Daniele, sobre o que a gente acha disso. Óbvio que a minha experiência aqui na empresa durante 15 anos
eu posso falar para vocês que eu tenho uma ideia bem legal do que vai acontecer, o que vai ocorrer dentro do que está acontecendo nesse momento. Nesse momento. Uhum. Com certeza, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre o Instituto, o Seed of Dreams, né, o Instituto que você é presidente, que você possa, A minha de repente, empresa, explicar o um nome, pouquinho como é que funciona. a minha empresa, ela é um instituto, né, de educação corporativa. Eu fundei, na verdade, em 2006, como projeto do doutorado que eu fiz em psicologia, com foco em psicologia positiva, aplicada às corporações, aos negócios. E quando eu entrei no doutorado, você abria a empresa para que você pudesse usar, depois da graduação do doutorado, essa empresa utilizando psicologia positiva. Então a empresa tem um foco muito grande em filosofia Disney, óbvio, por eu ter os 2 livros sobre a vida dele e tenho mais 2 livros chegando aí nos próximos meses, na verdade, chamado Gestologia, que é sobre metodologia de excelência em serviço, tudo isso. E o meu instituto, então, faz isso. O interessante, Daniela, é que 99% dos meus clientes não são do turismo. Olha que coisa interessante. Meus clientes são farmacêuticas, varejo, a maioria dos grandes varejistas são meus clientes, porque essas empresas perceberam que elas precisavam cuidar do atendimento ao cliente. Né? Não que elas não faziam antes, mas perceberam com uma concorrência muito grande falando isso. E a Uhum. maioria dessas empresas busca quem? Busca alguém que conheça de filosofia Disney, porque é uma das empresas, se não a empresa, onde quando se fala em atendimento ao cliente, momentos uau, é o Mickey Mouse no mundo inteiro. Então, há uma busca constante de uma pessoa que trabalhou na empresa, ou seja, eu estive dentro da empresa, então conheço a fundo a filosofia, dei aula na Universidade de Disney, então a nossa empresa ela é focada em treinamento corporativo e a gente faz treinamentos aí no Brasil e faz também treinamento aqui nos Estados Unidos. Agora eu tenho feito alguns treinamentos online para algumas dessas empresas. E tem um produto que ele foi criado mais para a indústria do turismo. É um programa de negócios, mas ele é uma imersão, como eu falei para você, baseada nos 2 livros que eu escrevi. Chama-se Gestologia Supreme, mas é mais conhecido como Marcelino, que a gente segue literalmente os passos da vida do Walt Disney e do Roy Disney. Literalmente, de trem, a casinha onde ele nasceu, a fazenda onde ele passou a infância, onde ele se inspirou para muitas criações dele. Então é como se você lesse o meu livro e aí eu falasse assim, você quer viver isso? Claudemir? Então você quer viver? Então a gente vai entrar na casa onde ele nasceu. A gente vai entrar no quarto onde ele dormia. A gente vai entrar no quarto em Marceline, vamos entrar no museu, vamos para o sítio, vamos no lago onde ele costumava brincar com os animais. Vamos, ou seja, é uma viagem absolutamente espetacular. Nós vamos visitar o Lofogram, que é onde passa no filme Walt Disney antes do Mickey, onde ele come feijão que ele encontra no lixo. A gente vai nesse local lá em Kansas City. A gente visita o Kansas City Art Institute, onde ele estudou aos sábados, porque ele não tinha tempo de estudar durante a semana, porque ele acordava às 3h30 da manhã, quando ele tinha 11, 12 anos de idade, para entregar jornais no frio de matar de Kansas City. E depois a gente tem a viagem espetacular de 36 horas de trem, que foi quando ele desistiu da animação. Isso em 1923. Ele desiste da animação e muita gente não sabe disso. Mas o Walt Disney desistiu da animação. Olha que coisa incrível, 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 incrível. Então a gente segue os passos. E o ano que vem, só para você saber, existe uma feira chamada D23, que é a maior feira do mundo sobre Disney. Só para vocês terem uma ideia, são 80 mil fãs de Disney que chegam na Califórnia. Adivinha o que eu vou fazer o ano que vem? Nós vamos ter um programa, que é a segunda parte, onde a gente vai se encontrar em Kansas City. De lá vamos pegar o trem 36 horas até a Califórnia, como ele fez. E é óbvio que a viagem, nós temos atividades dentro do trem. Os trens, em geral, nos Estados Unidos, você tem lá aquele segundo deck com aquelas vidraças que você vê toda a paisagem cruzando 6 estados americanos. E nós estamos fazendo o que ele fez, com $40 no bolso, uma malinha na mão e sem bilhete de volta. E ele foi para ser diretor de cinema.
Chegou lá, não deu certo, porque não conseguiu ser diretor de cinema, nem como ator ele conseguiu. O irmão dele, eu conto nessa história aqui, Roy Disney, fala para ele, por que você não volta ao que você sabe fazer? E aí, numa garagem, que a gente visita essa garagem, onde o Império Disney começou, com $500 emprestados, por causa desse irmão aqui, ele fala para o Walt, volta para os desenhos que você tem aí na maleta, que você trouxe de lá, cinema não vai dar para você. E aí o Walt volta e o resto é absolutamente história. Então a gente visita o local onde ele teve a ideia com as duas filhas para construir a Disneylândia. Essa é a segunda parte do programa, eu tenho duas partes, porque eu precisaria de 20 dias para fazer tudo de uma vez. Então tem uma que é Chicago, onde ele nasceu, trem até Marceline, Marceline 3 dias na fazenda onde ele viveu, Kansas City e Orlando. E a segunda parte é essa. E pode ser feito independentemente. Você pode fazer a parte 2, depois a parte 1, porque os assuntos eles não são interligados. Entendeu? Então esse produto é o meu xodó, todo ano eu vou, eu faço questão de fechar minha agenda, mesmo quando me contratam para palestra, nossa semana não, porque eu quero viver o que o cara viveu e eu quero estar junto com os meus clientes para fazer isso. Então é uma viagem absolutamente fascinante, que eu tenho certeza que todos os agentes de viagem vão ter essa oportunidade de estar com a gente em breve. E quando acontece, Claudemir? Já tem gente aqui, ó, querendo ir, quero ir. Boa pergunta. Geralmente a gente faz em setembro da fase 1. Por que eu faço em setembro? Porque existe na cidadezinha, só para vocês terem uma ideia, Marceline, que inspirou ele a fazer a Main Street USA e vários filmes, ela tem 2.233 pessoas, é a população da cidade. Então é pequenininha, é linda. Imagina você ir para o interior dos Estados Unidos, as pessoas lá te recebem como se você estivesse chegando na cidade do interior, tudo é festa. Tem um museu maravilhoso que a irmã do Walt Disney, a Ruth, que brincava lá em Marceline, cedeu tudo que ela tinha da família Disney para Kay Malance, que é minha amiga e é a dona do sítio onde eles viveram. Vive na casa que o Walt Disney vivia quando era criança. Então, você é recebido e em setembro tem um festival. Esse festival é como se fosse uma parada. Imagina a parada da Disney lá na Main Street, no Magic Kingdom. Eles em setembro, do terceiro sábado de setembro, todo ano eles fazem uma passeata. E o ano passado, se vocês entrarem no meu site, aí tem vídeos, tudo isso, o meu grupo saiu num carro alegórico do Brasil, acenando, todo mundo feliz, e o povo gritava. Pô, assim, é uma experiência única. Pessoal, não existe nada no mundo. Eu tenho muita honra de ter escrito esses 2 livros e falar, venha comigo viver o que está aqui. Viver, literalmente. Se você não tiver tempo para ler, você vai comigo, você nem vai precisar ler, porque vai estar tudo ali. Então, é uma viagem imersiva, única no mundo. Não existe. Estão me copiando aí, mas beleza, não tem problema. E a compra é assim, vai lá na casa de Chicago, aí tá. Aí vai em Marceline e Walt, entendeu? Tá lá, desde 96 eu visito Marceline. Quem vier é copiador, não tem nenhum problema, pode copiar. Mas me dá crédito. É só o que eu peço. Olha, eu me inspirei no rapaz lá. É o mínimo que pode fazer, o mínimo, porque é só sair do histórico, porra. Desde 96 eu visito Marceline. Já fui à cidade mais de 50 vezes. Aí vem um cara, fala que foi uma vez lá e fala que é especialista. 50 vezes, eu vou 3 vezes por ano para Marceline, desde 96. Então eu tenho que falar, assim como vocês, a gente viaja, vocês não vendem o peixe de vocês, então eu tenho que vender o meu. Trabalhei na Disney, escrevi a história do Walt Disney, entendeu? Dei aula na Universidade Disney. Professor, né? Tenho que vender o meu peixe. Tenho que vender o meu peixe. E o Instituto Disney hoje, na verdade, é meu concorrente, né? Mas eu respeito tanto a Disney, nem preciso falar, né? Concorrente eu vendo os caras todos os dias. Eu muitas vezes coloco tours, que é o Disney Institute que faz, ou coloco dentro da propriedade, eu faço backstage tours. Então eu adoro a empresa, eu amo a empresa, entendeu? E há espaço realmente para todo mundo. E que bom que eu tenho um concorrente, mesmo que eles não acham que eu seja concorrente, do peso deles, porque eu me inspiro e aprendo muito com eles, e é uma forma, naturalmente, da gente crescer bastante no mercado. Então,
O meu instituto faz isso. Programas de negócios, negócio aqui em Orlando, visitamos Apple, visitamos a Disney, os bastidores, visitamos Harley Davidson, culturas diferentes, Macy's, Publix, né? Esse é um público em Orlando, chama-se Clientologia Supreme. E esse outro, da viagem de imersão, não é passeio, mas acaba sendo passeio. Qual é o problema de eu passear aprendendo sobre a vida desses dois gênios? Zero problema. É um programa de negócio. O que eu faço, Daniela? As pessoas que vão no programa voltam com uma ideia geral de como funcionava a cabeça do Walt Disney e Roy Disney. Como consequência, você vai entender como que o Império Disney está até hoje aí no mercado. Então, é muito interessante. Espero ter todos vocês em breve lá. Aí, Ricardo. Ricardo está assistindo a gente. Ricardo, Suiana. Ricardo, Vamos, precisa fazer uma live, Ricardo, vamos do pro varejo. grupo. Ricardo entende tudo de varejo, NRF, lá em Nova Entende? York. A gente vai bolar algumas coisas aí, Ricardo, com certeza. Gosto muito do Ricardo, gente boa demais. Obrigado pela oportunidade de você ter feito a ponte aqui com a Daniela, viu, Ricardo? Gratidão enorme. Com certeza. Ricardo, amigo querido, de anos. E a gente vai estar. Se você falasse assim um pouquinho, a gente já está chegando já quase no fim, né? Estou vendo o horário aqui. Quantos minutos nós temos aí? Então, a gente entrou um pouquinho atrasado, a gente tem uns 10 minutinhos, uns 12 minutinhos mais ou menos. Tá bom. A gente tem ainda para falar. E eu gostaria muito que você focasse também na psicologia positiva, né? Acho que é um tema legal para a gente poder abordar nesse momento. Psicologia positiva, então, por que eu me apaixonei pela psicologia positiva? O que fez um cara que veio do Brasil para cá e, em vez de fazer MBAs, fazer administração, eu resolvi fazer mestrado e doutorado em psicologia com foco em psicologia positiva? Não vou me estender nisso, mas basicamente eu queria fazer algo diferente, porque eu sou jornalista. No Brasil já tinha 2 pós-graduações na SPM, já tinha dado aula na SPM. Eu não queria repetir cursos aqui, que eu ia ver praticamente as mesmas coisas. Criar algo diferente. E a minha vida sempre me mostrou que eu sempre fui positivo, desde criança, né? Em busca de ajudar meus pais, inclusive o título desse livro aqui tem tudo a ver com psicologia positiva. São 560 páginas sobre psicologia positiva, baseada aí nos meus estudos da psicologia positiva, mestrado e doutorado. E essa história você já comeu água porque quando eu era criança eu queria ajudar meus pais e eu estudava ali no centro de São Paulo. E na hora do almoço estava inglês aos sábados e francês à tarde. E na hora do almoço eu não tinha dinheiro para almoçar. E aí os meus amigos convidavam para eu ir para almoçar e eu mentia para eles. Eu dizia que já já eu chego lá, me espera só um pouquinho lá. E eu não tinha o que comer e a única coisa que eu almoçava era água. Você comeu água, que eu sei que na Bahia tem um outro significado, é cachaça. Aqui não, aqui é comer água mesmo, não tinha dinheiro para almoçar. Então eu sempre fui muito positivo, eu não tive medo de pagar o preço dos meus sonhos, né? E eu descobri a psicologia positiva, para definir para vocês em pouco tempo, é o seguinte. A psicologia tradicional, ela focou por décadas e décadas no problema, e não tanto na solução. E, pessoal, eu vou estar falando de uma forma generalizada. Se tiver algum psicólogo aí, não se ofenda, é uma forma generalizada. Não significa que você está nesse cenário. Mas, no geral, a psicologia tradicional, ela focou nos problemas humanos, nas patologias. Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguém aí conhece alguém que vai para terapia e, ao chegar lá no primeiro encontro com o doutor, olha para ele ou para ela e fala: doutora, eu ando tão feliz ultimamente. Tão feliz. A minha vida tem sido assim um paraíso. Chega a suspirar de tanta felicidade. Não. A pessoa procura um terapeuta no momento desesperador de problemas. O que acontece? O terapeuta, o psicólogo, ele vai atender essa pessoa, né? E eu acho, e aí é um acho, né? Que muitos psicólogos caíram nessa armadilha. Ora bola, se o João vem falar comigo sobre o problema, ele é o meu cliente, eu vou falar de problema, então vamos discutir o problema. O problema aí é o seguinte: o Claudemir, a Daniele, todos que estão aí do outro lado, têm problemas. Se a gente quiser falar de problemas, nós podemos ficar o dia inteiro falando de problemas. Eu tenho vários, se a gente quiser, entendeu? Toda semana eu arrumo um.
Se quiser, a gente arruma um todo semana. E o que acontece? As pessoas arrumam, as pessoas gostam de arrumar problema. Então tem um cara chamado Matt Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e vários cientistas da Harvard University. A propósito, a Harvard, a aula de psicologia positiva é a mais procurada da Harvard desde 1636, quando foi fundada. Até hoje. Foi a matéria mais procurada na Harvard. E Yale University, a questão de 2 anos, também comunicou que é a matéria mais procurada pelos alunos. No Brasil, está engateando, tem algumas pessoas sérias e tem um monte de picareta aí falando de psicologia positiva, mas tem alguns sérios, inclusive aí no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? A psicologia tradicional, então, focou nesse problema. A psicologia positiva, ela quer focar nesse problema, mas ela acredita que há potencialidades dentro do Claudemir, da Daniela e de todos vocês. Então, ela busca, trabalhando mesmo no problema, ela busca opções e potencialidades. Então, vou te dar um exemplo bobo. Se alguém chegar dentro de um consultório, quando eu atendia, né, porque eu fiz o mestrado e doutorado, tem que fazer mais de 2.000 horas como atendendo como psicólogo. Então, é super simples. O cara vai vir com um problema, concorda comigo? Ele não vai falar que ele está feliz. Tá? Então, você trata disso, conversa, e do nada, assim, Daniela, você olha para a pessoa e fala assim, já já voltaremos a esse tema que nós começamos a sessão. Eu posso fazer algumas perguntas para você? Lógico, doutor, lógico. Então, né? Me fala de alguma coisa que deu certo para você essa semana. Sala. Pô, eu não vim aqui para falar do que deu certo. E é aí que você quebra. Né? E você pode ajudar a pessoa a falar assim, não, é só para a gente já volta no que está te angustiando, não se preocupe, mas eu queria trabalhar também as tuas potencialidades. Por exemplo, você está trabalhando? Estou trabalhando. Então, tem mais de 18 milhões aí desempregados. Então, é uma coisa que a gente deve agradecer, na verdade. Você gosta do seu trabalho? Eu gosto do meu trabalho. Olha que maravilha. Tal. E os teus filhos, o João, que você me fala sempre, a Camila, estão bem eles? Me conta um pouco deles. O João está entrando na faculdade. Não me diga, o João está entrando na faculdade. Mas você não me contou isso. Está me entendendo? Então, o que acontece? Você começa a buscar as potencialidades. E vou dar só mais um exemplo visual que todos vão lembrar da psicologia positiva, porque eu sei que nosso tempo está acabando, que eu uso em todos os congressos e nos meus livros, que é o da criança. Porque mais visual é impossível. Se uma criança volta da escola com 10 notas e tem 9 notas extraordinárias e uma nota ruim, o que a gente faz? Foca na ruim. Foca no ruim. E não fazemos nada para as notas boas. Então, a psicologia positiva, o que ela diz? Fala assim, olha, não é que você não deva falar da nota vermelha, não é isso. Converse sobre a nota vermelha. A pergunta de $1 milhão da psicologia positiva é perguntar para os pais o que eles fizeram com relação ao 10 de matemática, ao 8,5 de geografia, ao 9,5 de inglês, ao 9,5 de francês, estou chutando aqui matérias. O que estás fazendo? E, em geral, Daniela, eu já tenho a resposta. Nada. Entendeu? Porque nós temos uma tendência no nosso DNA de querer ser perfeito, pensando o seguinte, se eu corrigir essa nota baixa do meu filho, ele então vai ter 10 notas altas. Isso é um erro, pelo amor de Deus. Não existe gênio que goste de tudo. Eu odiava física, química e matemática. Continuo odiando. E que maravilha que há pessoas que amam essa matéria. Agora, não me faça eu gostar de química e física, gente. Como é que tu vai me forçar? Então, imagina o seguinte, eu gosto de várias matérias. Aí eu tiro só uma nota vermelha na física. Aí o meu pai e minha mãe vêm me massacrar lá e agora me obriga a eu gostar de física. Presta atenção. O que vai acontecer, gente? Eu vou começar a tirar notas baixas também nas outras matérias. Então é assim, a psicologia positiva ela é fenomenal por isso, porque não é que ela se esqueça da nota ruim. Não, mas ela vai para as 9 notas ali, massageia, sabe? Se o teu filho aí arruma a cama todo dia, não fala nada. No dia que ele não arruma e toma a paulada do moleque. Por que você não arruma isso? Então, psicologia positiva é assim, todo dia. Arrumou, você chega lá, meu filho, minha filha, mas que cama linda essa. Como você é Claudemir, maravilhoso. desculpa te interromper. 3 segundos